Sociologia, vamos embora. Hoje nós vamos falar de um autor conhecido como Émile Durkheim, um alemão. O nome dele se chama, em alemão, Émile Durkheim. Nós vimos na aula passada que a sociologia se iniciou a partir de um filósofo francês chamado Auguste Comte, que trouxe a necessidade de olhar para a sociedade de forma científica, com o objetivo de compreender e principalmente evitar estados de anomia. No entanto, este filósofo não trabalhou métodos humanos, de ciências humanas, e sim métodos de ciências naturais. Comte olhou para a humanidade, para as sociedades, para os coletivos, como quem olha para uma colmeia, para uma alcateia, para um formigueiro. E dessa forma, aplicou o olhar natural das ciências da natureza dentro da sociedade, e dessa forma desenvolveu alguns elementos que para o darwinismo, ou seja, ao olhar para a biologia, para os animais, para as plantas, para as bactérias, enfim, para os elementos, para os seres não culturais, para os seres instintivos, olhou como se estivesse estudando esses elementos. E assim, esses elementos... Nossa, passou o carro, eu me perdi. Vou de novo. O Auguste Comte, ele olhou para o coletivo de forma como quem olha para coletivos de seres que não têm cultura e sim instinto, ou seja, animais. E desta forma, elementos que faziam muito sentido para a biologia, para o darwinismo, ao aplicado para ciências humanas, não faz sentido nenhum, porque o ser humano ele tem cultura e não instinto. Então, elementos desenvolvidos por Comte, como desenvolvimento cultural linear, a ideia é que toda cultura parte do mesmo lugar e chega no mesmo lugar. Determinismo biológico, que é a ideia de que a nossa biologia determina o desenvolvimento do nosso país, do nosso povo, da nossa família. Determinismo geográfico, que é a ideia de que o ambiente determina o ser humano. E o funcionalismo, que é a ideia de que toda a ciência, a ideia de que todas as ações do ser humano têm uma função biológica. Esses elementos que davam tão certo ao se estudar animais e plantas, ao se estudar as sociedades, se mostraram extremamente inúteis. Porque nós estamos falando de ciências humanas e não de ciências naturais. Então, ao se colocar por os seres humanos, o positivismo do Comte se torna racista, machista, contribuição para eugenia, para misoginia e para muitas outras formas de violência. Então, quando eu penso na sociologia, aquela que eu já disse que é um resultado da Revolução Industrial, da urbanização, que surge no século XIX com o objetivo de compreender todos os elementos humanos que ali são produzidos na sociedade de classes, na sociedade industrial, conectado ao cientificismo. Esta sociologia, ela é desenvolvida, na verdade, pelo Durkheim, pelo Marx e pelo Weber. Esses são os três sociólogos clássicos. Por quê? Por que esses caras são tão importantes para a sociologia? Porque eles desenvolveram método científico e ciências humanas. Esses três foram os sociólogos que afastaram as noções de Comte, determinismo biológico, determinismo geográfico, funcionalismo, e buscaram desenvolver um jeito especial, um método é como, uma forma específica para se estudar a sociedade. Então, esses três sociólogos nós vamos estudar todos nesse primeiro bimestre, começando então pelo Émile Durkheim, e que nós vamos ver em duas partes. Hoje é a primeira parte, então, Émile Durkheim, parte 1. Primeira coisa, o Émile Durkheim, ele produziu um livro
já no final do século XIX, 1895, não faz tanto tempo, chamado As Regras do Método Sociológico. Pessoal, o que é método? Método é jeito. Tá? Qual que é o meu método de dar aula? Eu gravo a aula, posto no YouTube, os alunos assistem, depois eu posto exercício no Classroom, os alunos fazem, esse é meu método de ensino durante esse momento da pandemia. Então, falar de métodos é trabalhar jeitos. O Emile Durkheim, então, nos livros A Regra dos Métodos Sociológicos, busca desenvolver um método científico específico para compreender a sociedade. Mas, alunos cachorrões e alunos serelepes, orelhas em pés. Esperteza nesse ponto. Por quê? Apesar do esforço do Durkheim, muitos elementos usados por ele ainda são das ciências naturais. Então, o Durkheim ele está na transição, na passagem daquela sociologia que tinha o olhar biológico para a sociologia que tem o olhar de ciências humanas. Logicamente, a parte que nós vamos estudar aqui são as partes que se referem ao método das ciências humanas. Mas cai no Enem frequentemente, eu acho que a última vez que caiu foi em 2019, é recente, esta ideia. O Durkheim, ele ainda acredita no conceito de raça, ele ainda acredita que exista, em certo nível, determinismo biológico. Bom, beleza. Mas agora nós vamos estudar, nesta aula, 2 elementos de ciências humanas que se usa para estudar as sociedades e que estão aí nos regras do método sociológico, que é o número 5 e o número 4. Solidariedade e fato social. Semana que vem falamos de instituição social, contracultura e coisas assim. Vamos lá. O Durkheim, ele fala que para existir sociedade é necessário solidariedade. Agora, a partir de então, nós vamos sempre olhar para a sociologia de forma crítica, reflexiva, científica. Então, nós vamos tirar da nossa mentezinha a ideia de uma sociedade fantasmagórica. Eu não posso pintar meu cabelo porque a sociedade não deixa. Eu não posso fazer porque a sociedade, como se a sociedade fosse uma entidade que ficasse... Não, tudo tem uma lógica de ser dentro dos coletivos. E é justamente isso que nós vamos começar aqui no terceiro colegial, que já temos alunos afiadíssimos, né? Vamos começar a compreender como que se organiza, como se monta um coletivo, um grupo, uma sociedade, né, um coletivo de humanos. Primeiro ponto, solidariedade. É a solidariedade que está no dicionário? Não. É uma solidariedade entendida pela sociologia. O que a sociologia entende de solidariedade? É a integração dos indivíduos em um coletivo. É o quanto o indivíduo faz parte, se sente pertencente, está integrado a um coletivo. Solidariedade no dicionário significa que você tem dó de uma pessoa ou que você presta ajuda a uma pessoa, tá? Mas para existir um coletivo, nós temos que ser mais ou menos solidários e empáticos com as pessoas que estão ao nosso redor. E é justamente isso que o Durkheim fala, que para nós fazermos parte de uma sociedade, nós temos que ser minimamente solidários com as pessoas que fazem parte do mesmo coletivo. Por exemplo, nós fazemos parte de uma sociedade que é o Messias. O que faz você se sentir parte do Messias? Talvez você não se sinta parte do Messias. Talvez você se sinta, inclusive, esnobado. Se sinta fora. E o que faz você se integrar? Você tem que se sentir mais ou menos igual a todas as pessoas que fazem parte do Messias. Que é o quê? A ligação com o espaço, a ligação com que é a escola, né? A ligação com os professores. Isso é solidariedade. Então você se sente, pela sociologia, solidário com o espaço da escola. Aquilo significa alguma coisa para você. Os professores significam alguma coisa para você. Os colegas significam alguma coisa para você. E para mim também. Eu me sinto muito integrado, eu tenho muita solidariedade. Então eu entendo que eu tenho esse sentimento de pertencer àquela sociedade. O mesmo, o que te faz pertencer ou se sentir integrado à sua família, ao clube do futebol, e assim aumentando a Cajuru, ao Estado, ao Brasil.
que te faz se sentir integrado dentro de um coletivo. Agora, o Durkheim, ele vai mais além. Ele diz assim, além de tudo, essa solidariedade, ela tem dois jeitos de existir. A primeira é a chamada solidariedade mecânica. E a segunda, solidariedade orgânica. Nesse negócio de solidariedade mecânica, o Durkheim fala o seguinte, ó, são próprias das chamadas sociedades simples. Em sociologia, quando nós falamos em sociedades simples, são sociedades que são tribais, que são ligadas à natureza, que têm uma divisão do trabalho pautada na terra. Essas são as sociedades simples, rurais, tribais, clânicas ou ligadas à natureza. Nas tribos, as funções sociais são mais ou menos as mesmas. Por exemplo, quando você olha para uma sociedade complexa, que é a nossa, aonde tudo é muito diferente, você olha para a nossa sociedade, nós temos várias especializações. Por exemplo, professor, médico, gari, açougueiro, padre, são todos funções sociais diferentes. Quando você está numa tribo, elas são muito mais limitadas. Ou você é caçador, ou você é coletor, ou você é plantador, ou você levanta uma oca, mas elas não têm uma divisão tão grande como, por exemplo, sei lá, pastor e mecânico, entendeu? São muito distantes. Então, a solidariedade orgânica, ela se desenvolve nessas sociedades complexas, onde as funções sociais, elas são muitas. Na sociedade simples, o trabalho é feito a partir de uma divisão social. Normalmente é gênero. Homens fazem isso, mulheres fazem aquilo. Já a divisão do trabalho nas sociedades orgânicas são extremamente complexas. Por quê? Elas não são divididas por gênero, elas são divididas por formação, por localidade, por coisas que pode fazer com tal diploma, com tal curso, curso técnico, curso superior, mestrado, doutorado, passado de pai para filho. Então, a nossa divisão do trabalho é muito complexa, enquanto a da sociedade simples são muitas simples, literalmente, normalmente dividido por gênero. E, acima de tudo, nas sociedades mecânicas, o direito, ou seja, tudo que tem a ver com crime, punição, lei, tem o mecanismo da violência imediata. Numa tribo, quando você comete um crime, a punição é direta e com o objetivo de causar sofrimento mesmo, punição. Tribal. Já na sociedade orgânica, que são as sociedades complexas, nós temos o predomínio de mecanismos formais, ou seja, existe regras para se condenar uma pessoa. Então, primeiro ela vai ter que fazer BO, depois ela vai ser julgada, vai ter direito a advogado, vai ter prisão preventiva, até a sentença dela ser dada, e depois de dar a sentença ainda tem bom comportamento, um monte de coisa que reduz a pena. Ou seja, o direito é muito mais complexo. Aliás, veja lá o penúltimo. Na sociedade mecânica, o direito ele serve para punir. Na orgânica, para restituir, para integrar novamente o indivíduo na sociedade. Por que essa divisão, professor? Por que você está falando tudo isso? Porque a solidariedade, o sentimento de pertencimento na sociedade mecânica não é nem questionado. Quando você lê num texto ou ouvir alguém falar em solidariedade mecânica, é dessa sociedade simples, com divisão de trabalho simples e com direito simples. Elas não pensam sobre a sociedade. Não há grandes discussões, não há grandes filosofias, grandes debates, não. Já na sociedade complexa, que é a nossa solidariedade é orgânica, porque eu me sinto pertencido aqui nesta casa e não no meu vizinho que está aqui do lado. Às vezes eu me sinto pertencido a Brasília e não à prefeitura. Às vezes eu me sinto parte da escola, mas não sinto parte da minha casa. Em outras palavras, solidariedade mecânica, ela é direta a relação. A pessoa está na tribo e aquilo está dentro dela, a relação dela com a tribo não sai daquilo. A solidariedade orgânica, ela depende de muitas coisas. Então, nós somos uma sociedade complexa e a nossa solidariedade é orgânica. Então, nós podemos ter sentimentos de pertencimento a um monte de coisa ao mesmo tempo. Nós temos, assim, é complexo, essa é a ideia direta. Segundo elemento que nós vamos estudar na aula hoje
e o mais importante de todos, do Durkheim. O que faz com que uma sociedade seja sociedade? Fato social, tá? Fato social é o elemento que mais cai para o Durkheim. Fato social. Fato social. Tudo o que acontece numa sociedade que tenha 3 características: geral, externa à vontade do indivíduo e coercitivo. Veja bem, a nossa sociedade tem regras, qualquer sociedade tem regras. Essas regras, elas têm que ter esses eventos, têm que ter essas 3 características, e quando as tem, você localizou uma regra importante da sociedade. O Durkheim, ele diz, olha aí o método, que nós temos que analisar fato social para poder compreender uma sociedade. Primeira característica, o fato social é geral. Todos os indivíduos que fazem parte daquela sociedade têm que lidar, têm que estar submetido ao fato social. Vale para todo mundo. Externo, independe da vontade do indivíduo. E coercitivo, caso o indivíduo não se adeque ao padrão social, ele sofre não aceitação de si pelo coletivo. Isso é chamado coerção. Quando o grupo nega você, você está sofrendo uma coerção. A coerção, ela pode ser espontânea, quando você sofre piadas, preconceitos, construção pejorativa, que é o bullying, segregação e exclusão. Ou ela pode ser legal, que é quando tem a ver com o direito, é quando você vai preso, né? É contravenção, criminalização, coerção e punição. Coação e punição. Vamos para os exemplos que a gente entende melhor. Do simples para o complexo. Vamos lá. Usar roupa. É geral para todo mundo tem que usar roupa. Independe da minha vontade, quero ficar peladão. Não, não pode. Não pode. Ou seja, é externo à minha vontade, é independente da minha vontade. E se caso eu sair por aí pelado, eu sofrerei coerção. Qual tipo? Coerção legal, porque nós temos leis que protegem o pudor. Então eu vou ser preso se eu sair por aí peladão. A nudez, então, é um fato social. A proibição da nudez é um fato social, ou seja, ficar pelado diz muito da nossa sociedade. É isso que o Durkheim está falando. Achou o fato social, estuda. Tá? Olha aí que legal para uma redação, né? Tratar as coisas como fato social. Comer de garfo e faca, de talher, é geral, vale para todo mundo. Independe da minha... eu quero chegar na merenda e comer com a mão. Não. Não pode, independente da minha vontade. Sofro coerção caso eu comer com a mão. Quem vai decidir qual tipo de coerção? Coerção espontânea. As pessoas vão ter nojo e tal. E agora fica com vocês pensar em fatos sociais mais sérios. Será que com quem nós devemos nos relacionar? As nossas roupas, se são curtas, se estão adequadas, o nosso nível de formação tem que passar no vestibular, formas de andar na rua, o casamento, o namoro, ouvir um determinado tipo de música, padrões sociais.